Quando o amor desaparece, em vez dele surge a dor. Quando a noite é tão profunda e parece não ter fim, se a tristeza invade a alma e o olhar já se perdeu, não consegues ver o brilho da manhã que já nasceu. Se o caminho é incerto e o além não podes ver, se os amigos já não sabem com certeza o que dizer, se o céu é tão escuro e traz nuvens de temor, e a esperança se confunde na tristeza e na dor. Vem, descansa em mim, recebe o meu amor, enxuga o pranto e alegra a alma. Descansa em meu amor. Sei que hoje não entendes, é difícil compreender. Muitas vezes já perdeste a vontade de viver. Sei que o brilho dos teus olhos já faz tempo se apagou, mas eu quero te dar forças pra enfrentar a tua dor. Minha paz é diferente do que o mundo pode dar. O amanhã revela a glória e a certeza de encontrar o caminho da vitória, garantido lá na cruz. O aconchego dos meus braços, sou contigo, sou Jesus. Vem, descansa em mim, a minha paz te dou. Repousa agora tua mão cansada sobre as marcas do amor, sobre as marcas do Amém? Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado para você também que está aí em casa assistindo. Temos várias pessoas nesse momento acompanhando, pessoas da Flórida, nos Estados Unidos, e temos vários outros aqui amigos que nesse momento estão nos acompanhando. Que Deus possa falar com vocês nesse momento. Irmãos, hoje eu venho trazer um tema bem atual, bem interessante. Na verdade, ele é atual da humanidade desde que o pecado entrou no mundo, né?
Eu quero agradecer ao Digo aqui, que fez o convite para mim estar aqui. Ele não pôde estar aqui, está passando ali por uma luta pessoal, né? Mas nós estamos orando para que ele se recupere, para que ele se fortaleça e volte o mais breve possível. E eu gosto muito de estar aqui na frente falando sobre Deus, mas eu tenho que confessar, irmãos, dá um medo, a mão treme, a perna treme, você fica preocupado, parece que é um misto de sensações ali, um medo constante de estar aqui, de falar de Deus, de estar presente na frente das pessoas. E medo é algo tão natural, eu acho que todos aqui já passaram por algum momento em que sentiu medo. E sabe o que é engraçado? O medo, ele é algo que ele é inclusivo a todos, né? O medo, ele não importa a sua idade, se você é novo, se você é velho, ele não importa se você é fraco, se você é poderoso, se você é influente, ele não importa se você é rico, se você é pobre, ele não importa se você é desconhecido ou um famoso que todo mundo conhece. O medo, ele está presente na vida de todos. E o medo, ele acaba nos impedindo de fazer algumas coisas. O medo, às vezes, nos faz ficar num trabalho onde nós não somos felizes, onde nós não gostamos. O medo, às vezes, faz a gente mudar de casa, né, devido ao medo de onde a gente está morando. O medo, muitas vezes, faz com que um vendedor não faça uma venda. Ele fica ali com tanto medo de errar, de falar alguma coisa errada, que ele acaba não concretizando aquela venda. E ele também faz com que um jovem, muitas vezes, não chegue na menina ou no menino que ele está interessado ali, né? E aqui eu vou contar um testemunho pessoal meu, algo que aconteceu comigo. Hoje eu sou casado com a Grazi, ela trouxe aqui o louvor. Mas quando eu fui fazer o primeiro elogio para ela, ela estava na igreja, a gente cantava num conjunto da igreja e ela estava muito linda. Eu sou suspeito para falar, mas ela estava muito linda. E eu queria falar na hora para ela, eu queria falar assim, não, você está muito linda. Só que eu não falei, porque eu fiquei com medo. Fiquei com medo da reação, fiquei com medo de vários motivos, né? Mas eu chegando em casa, eu abri meu computador, sorte que hoje nós temos redes sociais, que você pode mandar mensagem sem estar frente a frente. Mandei a mensagem com tanto medo, desliguei o computador e fui dormir. Não quis nem saber a resposta por um período. Aí depois eu entrei para ver a resposta e continuar conversando. Graças a Deus deu certo, casamos. E hoje, no Dia dos Namorados, eu queria fazer uma homenagem para minha esposa, que sempre vai ser minha eterna namorada. E se você tem aí namorado, namorada, é casado, nunca deixa de elogiar, de agradecer, de demonstrar o seu amor, o seu carinho por aqueles que você ama. Aproveita esse dia, que é um dia todo especial. Mas talvez se eu tivesse um pouco mais de medo, talvez eu não estaria casado hoje, se eu tivesse medo de mandar uma simples mensagem. Então você percebe como que o medo é algo tão presente na nossa vida, é algo tão comum, e pode nos impedir de fazer tanta coisa? E talvez você pense assim, mas ninguém tem o medo que eu tenho. E eu trouxe algumas pessoas bem conhecidas, que têm alguns medos bem comuns e até estranhos. Por exemplo, César Augusto, um grande imperador romano, um homem que ficou marcado na história. Ele tinha medo de escuro. Napoleão Bonaparte, também um grande conquistador ali europeu, tinha medo de gatos. Richard Nixon tem medo de hospitais, tinha medo de hospitais. George Washington tinha medo de ser enterrado vivo. Dois grandes políticos norte-americanos, né? Johnny Depp, o ator, que é muito conhecido, já fez vários e vários filmes, tem medo de palhaço. E o Michael Jordan, o jogador de basquete, também mundialmente famoso, tem medo de mergulho na água. Você tem noção como que o medo ele é algo tão presente na nossa vida, como ele é algo tão comum? Então, por mais que você tenha medo de algo que você acha que só você tem medo, provavelmente alguém vai ter esse mesmo medo que você. Provavelmente você vai ter alguns medos que a gente vai adquirindo durante a vida e que talvez outra pessoa não tenha, ou que você conhece alguém que também tem.
E o medo é tão comum, que se você, estudiosos falam que na Bíblia, quando você vai procurar, a Bíblia fala 365 vezes a palavra não temas. É um tema bem recorrente ali, a Bíblia falando assim, não precisa ter medo. Mas isso não é para você pensar assim, então eu sou errado porque eu tenho medo. Não, porque a Bíblia também fala de mais de 200 pessoas que já tiveram medo ali durante a passagem, durante o versículo que você lê. Mais de 200 pessoas apresentaram esse sentimento que é tão comum na Bíblia. E hoje, em especial, nós vamos falar de um personagem que é Josué. Josué, se a gente fosse listar algumas características dele, a gente poderia falar que ele era um líder maravilhoso, né? Corajoso, liderou um povo de aproximadamente ali 2 milhões de pessoas. Ele era perseverante, não desistia fácil, incorruptível, era uma pessoa que tinha uma ética, uma moral ali invejável, responsável, também como não ser responsável liderando uma nação desse tamanho, né? Imagina o peso que ficava nas costas de Josué. E ele era um homem de fé. Nós vemos várias passagens que Josué, ele era um homem de fé. Mas sabe, por mais que a gente cite essas características, quando a gente vai na história de Josué, sabe que uma das grandes lutas de Josué? Contra o medo. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, com o seu celular, que também tem Bíblia, hoje é muito fácil de baixar, vamos abrir lá em Josué, no capítulo 1. Para você situar ali, Josué, ele está logo após Deuteronômio. Josué, no capítulo 1. E nós vamos ler 2 versos ali, só para entender um pouquinho de por que Josué, um homem com tantas qualidades boas, com tantas coisas invejáveis para a nossa época, né? Por que ele tinha que lutar contra o medo? Josué, capítulo 1, verso 2 e 4. E a minha Bíblia fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então aqui nós temos uma noção de por que Josué estava tão preocupado, ele tinha tanto medo, porque olha os desafios que só nessas passagens, nesses versículos, Josué já tinha que cumprir. Primeiro, substituir Moisés. Quem foi Moisés? A Bíblia só fala que Moisés, que não houve nenhum homem, nenhum profeta como Moisés. Moisés era conhecido como o libertador. Ele pegou um povo que estava cativo, era escravo ali, por centenas de anos no Egito. Tirou esse povo, liderou eles no deserto, teve uma paciência, teve um amor, um carinho. Ele intercedeu pelo povo para que o povo não fosse destruído. Ele foi um líder assim de dar inveja, que na Bíblia é difícil você encontrar alguém que se equipara a Moisés. Tamanho foi o líder que Moisés foi, o homem. E aí você chega para Josué, que estava acompanhando toda essa jornada, que viu Moisés fazer milagre, que viu Moisés intercedendo pelo povo, que viu Moisés ali dirigindo o povo durante todo aquele período. E ali Moisés descansa, Moisés dorme, ele morre. E Deus chega para Josué, que viu tudo isso, todas essas maravilhas, e ele recebe essa missão: você vai substituir esse grande líder. Será que é fácil substituir alguém assim? Será que é fácil substituir o maior líder que a nação já tinha conhecido ali em tanto tempo? Foi um desafio e tanto para Josué. E o segundo desafio era atravessar o Jordão. Eles tinham um rio que naquela época, que era aproximadamente ali a primavera, ele estava transbordando, estava cheio de água. E não era atravessar com 50 pessoas, 100, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você tem noção do tamanho da população
que tinha que atravessar aquele rio. E esse era o desafio de Josué, com animais, mulheres, crianças. Então você imagina todos esses desafios na cabeça de Josué, e ainda um terceiro desafio ali que a gente consegue encontrar: conquistar aquela terra. Porque não era uma terra que estava inabitada, era uma terra que possuía cidades fortificadas, era uma terra que possuía guerreiros preparados, um grande exército pronto para lutar. E eles estavam nas suas casas, comendo, dormindo certinho, tendo ali o seu conforto. E eles que eram um povo que vinha do deserto, que já enfrentou grandes lutas, grandes provações, teria que conquistar aquela terra. E ainda pior, uma terra até então desconhecida, por mais que a gente vê alguns versos para trás que foram espias, conhecer a terra, ver o povo, como que era uma terra em grande parte desconhecida. Era uma terra que tinha suas peculiaridades. E agora Josué tinha que substituir Moisés, atravessar um rio imenso, com uma população gigantesca, e conquistar uma terra que era em grande parte desconhecida. Como você acha que Josué se sentiu? Como você se sentiria hoje se esse desafio, se essa missão viria para você? Eu acho que eu ficaria com muito medo. Não é pouquinho medo, não, muito medo. A perna tremeria, a testa começaria a suar, o medo tomaria conta de mim. E vamos ser sinceros, irmãos, hoje, quando nós vemos o mundo do jeito que está, qual que é o sentimento que nós estamos sentindo em grande parte no nosso dia a dia? Não é um medo? Não é um medo de sair da nossa casa? Não é um medo que nos faz usar uma máscara para a gente não ser contaminado? Não é um medo de talvez parar num hospital que não tem ali os medicamentos corretos para você se curar? Não é um medo que nos faz tomar cuidado e não se aproximar de quem nós amamos para proteger? Um medo de um vírus que se instalou no nosso mundo e que nos faz todo dia acordar agradecendo porque temos saúde, temos vida, e infelizmente lamentar por tantas pessoas que estão sofrendo. Eu imagino que o mesmo medo que vem sendo sentido desde a queda do homem, ele é o mesmo que nós sentimos hoje. Só que quando Josué começou a pensar em todos esses desafios, quando Josué começou a pensar no tamanho da obra que ele teria que fazer, em quem ele teria que substituir, quando esses pensamentos, esse medo começou a preencher o coração ali de Josué, a palavra de Deus veio até ele. E aí eu convido você a ler alguns versos depois, aí em Josué 1 mesmo, do verso 6 até o verso 9. O verso 6 até o verso 9 fala assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a sua direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está, bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa. Você lembra, Josué tinha quantos desafios ali? 3. Liderar o povo no lugar de Moisés, atravessar o Jordão e conquistar uma terra desconhecida. E ali, se você pegar esses versos, nós também temos 3 momentos em que Deus vai encorajar esse servo. Que Deus vai encorajar Josué e falar assim: não temas. Primeiro, no verso 9, a gente encontra Deus falando da sua promessa. A promessa que ele fez para Abraão, promessa que ele fez para Isaac, promessa que ele fez para Jacó. E essa promessa ainda estava presente ali. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Na escola sabatina, desse trimestre, a gente está vendo sobre a aliança, e a gente vê quantas vezes o homem quebra aliança com Deus. Quantas vezes o homem tem uma simples condição
e ele quebra essa condição. E ele vira as costas, e ele se esquece do que foi falado. Mas em todo momento em que há uma promessa, em que há uma aliança, Deus nunca quebra essa promessa. Deus nunca quebra essa aliança. Deus, ele sempre cumpre. E ali Deus falando para Josué, falando assim, você lembra da promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac, para Jacó? Eu não me esqueci, eu não vou quebrar essa promessa, eu estou cumprindo essa promessa e você vai ser parte dessa promessa. De liderar um povo, que é um povo que eu escolhi, para abençoar a todas as nações da terra. Então, o primeiro encorajamento de Deus é, eu prometi e eu vou cumprir. Ainda no verso 9, a gente vê que Deus também promete a sua presença constante com Josué. Deus fala assim, atravessa o mar, atravessa o rio Jordão, e eu vou estar lá com você. Você vai conquistar uma terra, e eu vou estar lá com você. Não importa por quais obstáculos, por quais desafios, qual caminho que você andar, eu vou estar lá com você. De dia, de noite, na alegria, na tristeza, em todos os momentos, eu vou estar com você. Ser forte, ser corajoso, não temas, porque a minha presença vai estar do seu lado a todo momento, em toda luta. E o terceiro encorajamento, que está lá no verso 8, que a gente leu, que fala sobre o poder da palavra de Deus. Ele fala assim, não cesse de falar do livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo o que está nele escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus ali falando com Josué, fala assim, toma cuidado para você cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Toma cuidado para você seguir certinho o que eu deixei aqui, porque aqui são conselhos, aqui é um manual, para você fazer as coisas do jeito certo, da maneira correta. E se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido, você vai ter êxito nos seus objetivos, você vai conseguir conquistar tudo aquilo que eu estou falando que você vai conquistar. Mas você tem que fazer a sua parte. Se eu estou falando para você fazer isso, faz isso, isso, isso. Não muda de caminho, não pega um desvio, não pega um atalho porque vai ser mais rápido, porque vai ser mais fácil. Medita nessa lei de dia e de noite. E olha que conselhos maravilhosos que a gente tem. 3 encorajamentos que Deus faz a Josué e que talvez hoje a gente possa fazer para nós também. Primeiro, lembra, Deus fez uma promessa para o seu povo. Deus fez uma promessa que dura até os nossos dias. Que Ele mandaria um Consolador, que esse Consolador nos ajudaria a passar por enfrentar tudo. E Ele não falou que ia ser fácil. Ele falou que no mundo nós teríamos tribulações. No mundo nós teríamos lutas. Mas que a gente era para ter o bom ânimo, porque Ele já venceu a luta por nós. O segundo encorajamento é a presença de Deus no nosso dia. Está difícil, você está enfrentando alguma luta. Eu não sei o que se passa na sua vida espiritual, não sei o que se passa na sua vida profissional, na sua casa, com a sua família, com seus amigos. Eu não sei cada luta que cada um está vivendo aqui. Eu conheço as minhas. E nem eu entendo muitas das minhas lutas do porquê acontecem. Então aqui eu não vou querer falar sobre as suas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Por mais que está difícil, por mais que você não vê saída, você não vê uma solução, Deus está com você a todo momento. Quando você está no seu quarto sozinho, talvez chorando, Deus está lá com você. Quando você está... que Ele estava fazendo o maior sacrifício para que eu e você pudéssemos ter o preço do nosso pecado pago. Meus queridos, esse é o Deus que eu conheço. É um Deus que entende a sua dor, entende o seu sofrimento, entende por tudo que você está passando e fala, eu já paguei o preço por você. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus nesse momento. Vamos falar com esse Pai que tanto nos ama. Feche seus olhos, curve a sua fronte do modo como você está. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou, nos formou, nos salvou e virá nos resgatar naquele grande dia. Que o Senhor nos ajude, meu Pai. O Senhor sabe os nossos medos, o Senhor sabe nossos anseios, o Senhor sabe por tudo que temos passado aqui nessa terra. O Senhor conhece o nosso coração como ninguém. E o Senhor já passou por tudo aquilo que poderíamos passar.
toda a tentação, todos os problemas, todos os medos, Senhor. Nos ajuda na caminhada, nos ajuda a enfrentar esse grande inimigo que é o medo, e nos faz ter esperança, que mesmo em meio às trevas, que mesmo em meio ao caos, que a esperança possa brilhar, que a esperança seja uma luz que ilumine o nosso caminho, que nos ilumine, para que assim nós possamos ser faróis para outras pessoas, Senhor. Nos ajuda a ser forte, ser corajoso, e que quando os problemas vierem, quando as crises vierem, que nós possamos ouvir a Tua palavra no nosso coração e na nossa mente falando: não temas, não temas, porque eu sou o Teu Deus. Nos despeça agora para nossas casas, que nós tenhamos um sábado abençoado, Senhor, e que essa mensagem possa ter feito a diferença na vida de pelo menos uma pessoa nessa manhã. Tudo isso pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.